iniciar a gravação, quando quiser. Olá, mais um Bolado Podcast. Hoje trouxemos um cara para falar de cultura, mas falar de cultura principalmente do Espírito Santo e da nossa cidade. Com meu amigo aqui, Thiago Bolsoar, meu parceiro, nós temos aqui quem, Thiago? E só corrigindo, não só cultura, a história do Espírito Santo e também de Vila Velha. Então a gente está aqui com o grande Manuel Góes, nessa edição, terceira edição ou segunda edição de 2025? Terceira de 2025, com o grande historiador Manuel Góes. Manel, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e vamos bater um papo aqui sobre a cultura do nosso estado, do nosso município, e é para mim uma grata satisfação, né? Uma satisfação muito grande ter você aqui, principalmente porque eu te conheço desde garoto, né? E ver você envolvido na cultura do nosso estado e da nossa cidade é muito importante, porque a gente precisa de fomentar a cultura, porque a cultura é muito mais, né, do que artistas, né? Porque quando o cara fala cultura, aí nego acha que cultura é o teatro. Não, cultura é família, cultura são hábitos, são costumes, né? Cultura é tudo. Um povo não vive sem cultura. Todos têm sua cultura. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer imenso receber esse convite. Nós que somos voluntários, né, e fazemos por amor a divulgação do capixabismo, a divulgação do Ser Canela Verde. Estar com você, Bola, é uma alegria imensa, porque nós temos uma longa estrada da nossa querida Glória. É verdade. Que é um espaço de muita cultura, haja vista lá uma manifestação forte da Mocidade Unida da Glória. Sim, da nossa Tiago, um família. prazer imenso estar contigo pessoalmente, acompanho o seu trabalho e fico feliz, porque é a oportunidade de a gente mostrar para esse público enorme que acompanha vocês. Eu sei do sucesso desse podcast, fico feliz, honrado e estou aqui à disposição para compartilhar. Só queria fazer uma pequena correção. Eu não sou historiador, eu sou um pesquisador curioso, porque os historiadores, eles falam, e com razão, é quem faz curso de história acadêmica. Eu não, eu sou administrador por formação, virei agente cultural, ativista cultural, depois de passar 19 anos no Rio de Janeiro. Foi quando eu saí daqui, em 86, sem qualquer relação com a cultura, e lá me envolvi em função do trabalho profissional, com projetos culturais, com livros. Sempre gostei muito de ler, melhorei ainda mais a minha leitura, porque meu pai sempre foi um incentivador da leitura. Isso é fundamental para quem quer saber da sua história, saber da sua origem. E o capixaba tem uma rica história, e a gente vai falar um pouquinho dela aqui. Manel, eu vejo que você esteve envolvido muito tempo no fomento, né, da cultura aqui em Vila Velha, principalmente quando você participou aí de uma gestão. Acho que foi nessa agora, né, do Arnaldo, né? Isso, eu fui subsecretário de Cultura nos 2 primeiros anos e meio da gestão. Isso, mas aí depois eu tive que me ausentar e não fechei a gestão, mas nós fizemos todo um trabalho de saneamento de uma cultura Canela Verde, de uma cultura de Vila Velha totalmente destroçada. Graças a Deus, o cenário hoje é outro. Eu queria justamente bater nessa tecla. Como é que está, por exemplo, a Casa da Cultura de Vila Velha? Ela tem material para que você, quando visite aquilo lá, enxergue a cultura do seu município? Com certeza. Nós temos que ressaltar aqui o trabalho voluntário do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, onde eu tive a honra de ser presidente. Eu tive que sair da diretoria do Instituto para assumir o cargo na gestão municipal, porque o Instituto Histórico é cliente da Prefeitura Municipal de Vila Velha, da gestão do Arnaldinho Borgo. Então eu saí para uma questão ética. Hoje eu apenas colaboro com o Instituto, ainda não voltei, porque eu tenho uma relação comercial agora com eles também, fazendo assessoria de comunicação. Então a Casa da Memória da Prainha de Vila Velha
é o único espaço que tem uma exposição fixa da colonização. É onde o estudante, o visitante, o turista, o pesquisador encontra detalhes. Tem material para pesquisa. Material para pessoa, peças, réplicas, tem a Caravela Glória, tem retrato do Vasco Coutinho, tem escultura do Vasco Coutinho. E vou dar em primeira mão, Bola e Tiago, para vocês a notícia. O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha ganhou um super edital da Petrobras e vai digitalizar, informatizar toda essa exposição da história capixaba. Porque, afinal de contas, em Vila Velha nasceu o Espírito Santo. Nasceu aqui, né? É a terceira cidade mais antiga do Brasil e estamos rumando para 500 anos. É verdade. Uma cidade de 500 anos é uma cidade importante. E Vila Velha e o Espírito Santo são importantes. Então, o que vai ter nessa exposição? Realidade aumentada, realidade virtual, total acessibilidade para o deficiente visual, o deficiente motor, o deficiente intelectual. Então, é o primeiro e único museu da colonização que existe hoje no Espírito Santo, está na Casa da Memória de Vila Velha, que é um imóvel da Prefeitura de Vila Velha, onde a gestão cultural e histórica está a cargo do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, sob a presidência de um incansável, temos que registrar aqui, Luiz Paulo Rangel, mais a diretoria deles. Então, temos sim. E outra coisa, recebe quase 4.000 visitantes por mês. Todas as escolas municipais e particulares levam seus alunos lá. E sobre isso nós vamos falar mais à frente, o porquê desse capixabismo tão questionado. Sensacional. Focando um pouco no que você falou na Prainha, a Prainha nesses últimos anos deu uma revitalizada, né? Na parte de eventos culturais, da parte da gastronomia. Então, o que você vê, como é que foi esse processo de bons restaurantes tá indo para um espaço que estava abandonado durante quase décadas? Então, a Prainha hoje é um espaço muito valorizado em Vila Velha. Então, eu queria que você falasse assim... Na área comercial, né? Não só na área comercial. Você vê um aumento de turistas vindo para a região. Pô, a gente tem um Convento da Penha, tem a Igreja do Rosário, uma das igrejas mais antigas do Brasil. E eu, como morador ali, não via a quantidade de turistas que hoje eu vejo e também de moradores prestigiando. Mas isso não tem a ver um pouco com o investimento que foi feito lá na revitalização do parque, porque isso atrai, né, Tiago? O cara chega lá, vem para o convento. Se você não tem uma opção ali de você ir na prainha, dar uma curtida ali, o cara volta lá pela mesma rua, não vai nem lá na prainha, porque para a prainha ali tem uns 300 metros, do convento até a prainha. Isso não tem a ver? Mas o parque é recente. Essa movimentação já tem, acho que, uns 2, 3 anos de bons estabelecimentos indo para lá, do próprio morador de Vila Velha voltar a frequentar a prainha. Não só os moradores da prainha. Então, queria que você falasse como é que você viu esse movimento de valorização do lugar onde foi descoberto o Espírito Santo. Perfeito. A Vila Velha, por 20 anos passados, ficou sem qualquer atenção em todos os níveis. Cultura e turismo, principalmente. Importante ressaltar, a vocação de Vila Velha é vocação turística e cultural. Vila Velha, como terceira cidade mais antiga do país, onde nós temos a única igreja em funcionamento. Mariana, do Brasil. Mariana, que é a Igreja do Rosário, onde nós temos o ícone Convento da Penha, Exato. Onde nós temos o Morro do Moreno, que está sendo revitalizado, praias belíssimas, temos o Forte Piratininga, que é o pai de todas as fortalezas do Brasil. Há acesso mais fácil ao Forte Piratininga hoje? Hoje ou tem ainda mais... tem Não, um tá período muito militarizado, as coisas Não, estão muito aquela dificuldade. não. Eu soube que agora está mais o Foi acesso tá totalmente remodelado, restaurado. Inclusive tem um café Tem um agora. café que recebe pessoas. Sensacional. Tem um projeto muito bacana. Mas respondendo à primeira pergunta, esse trabalho de revitalização do sítio histórico da Prainha,
da Prainha, nessa vocação gastronômica e cultural, já tem mais de 10 anos. Eu, modestamente, participei junto com o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha e o Coletivo Criativo Prainha, que são os artistas que moram lá, que têm seus ateliês lá, mas que não tinham oportunidade naquele espaço de mostrar, ficamos batendo nessa tecla, até que tivemos uma gestão que olhou com carinho e, o mais importante, também tivemos recurso com o ressurgimento do Ministério da Cultura. Temos que ressaltar o governo do Estado, com o secretário Fabrício Noronha na cultura, que realmente capitalizou muito para a cultura. Então, o que acontecia? Não tinha atrativo. A obra do parque ainda estava por fazer. Mesmo assim, a cultura e a gastronomia começou a fervilhar, porque as pessoas começaram a acreditar e visualizar, haja vista, sabendo que tínhamos aquele projeto maravilhoso que hoje é uma realidade, do parque. É um parque mesmo, um parque municipal para ser frequentado pelas famílias. Isso completou. Bola, você falou do convento. 90% das pessoas que visitavam o convento iam ao convento, a Chocolate Garoto e Bye Bye Vila Velha. Hoje não. Hoje tem um trabalho de turismo que direciona, leva o turista lá. Tem o Bus Tour, que é o tour de ônibus, Sim, aquele ônibus muito bacana, bem estilo turístico, inglês, né? Sim, Aberto, 2 andares, que levam turistas lá. E com isso a praia está fervilhando e vai melhorar ainda mais. Outra Mas notícia. a gente que é de Vila Velha, só te interrompendo um minuto, e você também que mora inclusive na Prainha, a gente sempre teve na Prainha, por ser ali um lugar bucólico, mas muito mais que isso, o lugar da nossa cultura, que eu acho que os vilavelhenses sempre tiveram a Prainha como lugar da nossa cultura. Nos bares, você vai lembrar que, por exemplo, a gente tem o Estragalar, é o nome mais famoso de bar de Vila Velha. E tem que ali na Prainha você tem que falar do Piratininga. São os dois mais antigos e tradicionais que estão lá firmes. Aí tem o outro do lado, Piratininga, que são as pessoas, eu chego lá, eu olho para os caras, eu lembro daqueles caras, quando eu era criança, eles já existiam lá. Eu, quando comecei não, né? Continuo frequentando direto Piratininga, minha mãe me fez a seguinte pergunta: meu filho, você tá no Piratininga? Eu falei, tô. Ainda tem a sinuca? Entendeu? Minha mãe me perguntou, ela vivia jogando sinuca com meu tio, com o irmão dela. Isso no início dos anos 80. Então, essas coisas ali da prainha, essa coisa da prainha, eu sou da geração que peguei praia lá, né? Eu aprendi a nadar. Eu aprendi a nadar nos anos 60 lá. Infelizmente, um governo... O mar batia quase já que perto da aterrou a casa. nossa história, vamos fazer de lá algo melhor. Sim, Né? sim. Aí hoje, por exemplo, eu olho para aquilo lá e eu digo assim, não, na verdade, só avançou um pouco a terra, mas o sítio histórico onde o Vasco Coutinho desembarcou ainda é ali, né? Ali o Morro da Oxaria, aquela área toda ali. Então eu vejo a prainha como um lugar, como era o Baixo Leblon, no Rio de Janeiro. É para lá que a gente vai se encontrar, é lá que nós vamos encontrar os artistas, os músicos, os artistas em geral. E hoje eu vejo a prainha isso com muita satisfação, ver como a prainha está, entendeu? Aí agora você me diz ainda que há esse fomento. E o fomento maior está por vir, está sendo organizado. Aí não podemos esquecer, porque nós temos logo ali também a casa do Homero Macena. Que está revitalizado. Está revitalizado e foi o maior artista da nossa cidade. Isso, né? eu tive o prazer, foi na nossa Plásticos. gestão, quando eu estava subsecretário de Cultura, de acompanhar e entregar a restauração da Casa da Memória, foi toda restaurada e adequada para a acessibilidade que não tinha, restaurar todo o museu, ateliê Homero Macena, riquíssimo de cultura. Macena foi um grande pintor, inclusive foi enredo da MUG, da Mocidade Unida da Glória, no ano passado, e campeão do Carnaval, onde eu também tenho um grande prazer de ser um dos fundadores e fazer parte da Velha Guarda. A gente contribui lá na Velha Guarda. Você é da Velha Guarda lá, né? Sou, e gosto muito disso. Mas voltando à prainha, uma notícia também em primeira mão. Está sendo criado o Distrito Criativo da Prainha. O que é isso?
fomentar o empreendedorismo, a economia criativa. Na região. Isso Muito bom. vai mudar totalmente. E os empresários, os empreendedores já estão sabendo disso, já estão se instalando. Vira e mexe, você vê uma portinha nova de arte, cultura e gastronomia. Então, a Prainha é a vocação, é um cartão de visita e muito mais ainda vai acontecer. Finais de semana, a Prainha fica viva de famílias, de crianças, de shows, de Não, arte. Arnaldinho, parabéns para você. Arnaldinho deu um show. Não, é um... Arnaldinho arrebentou. Na prainha. No município todo. Ele lavou nossa alma. Não, na prainha, ele tá bem Até no município agora, todo. a Ponte da Madalena, Sim. que obra belíssima, que reconstituição histórica fundamental. O Congo, que é uma cultura nossa, só Total. tem aqui Congo no Espírito Não, Santo. muito bom, Só muito tem bom. Congo na Barra do Jucu, em Vila Velha. Tem algumas manifestações em outros municípios, mas a origem, a gênese da arte popular, cultural das bandas de Congo é na Barra do Jucu. Ó, e tem que ressaltar também a importância da família Pignaton no resgate do Congo, né? Quando o Congo não tinha o seu devido valor que dão hoje, eles, na fazenda ali em campo, eles fizeram um trabalho... Na verdade, Eduardo, exatamente. A origem do Congo, eu li aí, eu queria até fazer uma pesquisa sobre isso. Me dizem lá na Ponta da Fruta, onde eu tenho casa, onde eu moro atualmente, que o Congo começou na Barra. Sim. E que alguém de lá, acho que da família Sampaio, eles falam lá esse nome. Seu Sampaio, que morava lá, foi ele que levou o Congo para Barra. Porque o Congo começou lá, os primeiros congueiros lá, o pessoal do Congo. Eu estou para fazer uma pesquisa nisso para entender melhor. Porque eu sou frequentador da Barra desde criança. Meu pai teve casa lá comprou uma casa lá em 1946, né? E a gente tinha casa lá. E eu lembro, quando eu era criança, o Congo mesmo, de Vila Velha, era o Congo de Benedito Saboeiro lá na Glória. Você lembra disso? Sim. Era Também uma temos na Glória uma banda de Congo. O Benedito Saboeiro era o Congo lá da Glória, com patrocínio da Garota, porque ele trabalhava na Garota, saía uma corda, e era mais de 50 caras tocando. Eu fui criado no Congo, porque na Glória tinha o Congo de Benedito E Saboeiro. perdeu-se essa Eu força. trabalhava na fábrica de sabão, por isso Benedito Saboeiro. Perdeu-se essa força do Congo da Glória, como a cultura como um todo, onde nós estamos ainda com dificuldades de fomentar, porque tem um trabalho de resgate de muitos anos, por falta disso, de interesse, primeiro público e também privado. E o mais importante na cultura, o que falta? Conhecer. Nós temos que fazer o que os outros estados fizeram, em outra realidade, porque eram as joias da coroa, onde o dinheiro estava, o ouro estava, mas o povo abraçou, a coletividade abraçou. Então, as suas origens valorizou com a comida, com a crença, com a música, com o sotaque. Por que o carioca faz lá X? Porque é o sotaque português. Português é assim. E eles valorizaram isso. Existe nesses outros estados, Minas, São Paulo, Bahia, essa coletividade, esse pertencimento de conhecer a história, coisa que o capixaba não conhece. Sim. Então eu trouxe esses livros, que é apenas um pequeno recorte Olha, nós do que recebemos você aqui... pode encontrar da história, mas isso tem que ir para a mão do leitor. Onde está o leitor que vai fortalecer isso? Onde está o leitor que vai fortalecer o pertencimento? No banco escolar. Se não tiver o envolvimento das escolas, da família, nós não vamos ter o que eu contesto, fico bravo quando falo que o capixaba não tem identidade. Tem sim uma identidade diversa, rica, mas que não é conhecida. Se você não conhecer seu passado, isso é um chavão perfeito. Você não sabe o que você está fazendo aqui hoje, por que você é assim, essa é a pergunta que se faz. Por que o capixaba é diferente? Tá? E o que você pretende para frente? Pretender para frente é amar, o orgulho de ser Canela Verde, o orgulho de ser capixaba, fundamental no conhecimento da história.
e a nossa história é belíssima, riquíssima. Então, nesses Das mais livros, ricas tem do país, outros mais dentro da universidade. O Centro de História faz um trabalho belíssimo. Os institutos históricos, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, onde eu tenho a honra e a satisfação de ser diretor, faz um trabalho belíssimo de lançamento de livros. Existe todo, agora em função dos editais, que o recurso está chegando na ponta, o recurso está chegando na mão do escritor, tá? Os editais estão propiciando aos desenhistas, aos artistas infanto-juvenis criarem suas obras. E essas obras, contando a história, obras históricas para as crianças, para os adolescentes. Então é fundamental isso. Fundamental invadir o banco escolar com a nossa história. Bom, falando, só para registrar isso aqui, a gente recebeu aqui, ó, Francisco Aurélio, fera, já li livros dele. Dispensa comentário, fera, né? ele é fera, Dispensa. já li livros dele. O Luiz Fernando Sectino, que é um cara, acima de tudo, um ambientalista do caramba, também conheço da antiga. Esse livro aqui Livro de crônicas de do Manuel Manuel, Góes. é um livro de crônicas, com a sorte da palavra. E esse aqui, que são 70 anos da UFES, que muito obrigado, tá, Manel, por esses exemplares. É um pequeno recorte onde temos muito da nossa história. Isso tem que chegar na mão do Isso leitor, tudo aqui na mão fala do da escritor. história do Espírito Santo, que é mais importante. Isso. E tem muito mais. Isso aí é o mínimo do mínimo. Eu Tem sei. muita mais literatura. Mas tem que o professor ler mais, o professor conhecer e entender a sua história. Porque aí sim, a gente vai poder, num pelotão de força, contestar essa máxima, desculpa a expressão, burra, de falar que o capixaba não tem identidade, não tem sotaque, só tem muqueca. Não, o capixaba tem um caldeirão de diversidade Nossa cultural, Senhora, quem é que fala gastronômica. poca? Você, pocô, ninguém fala poca, Taruíra, Taruíra, ponga. tu já pegou uma ponga? E Tu nunca pegou uma ponga, ainda nessa de pegar carona, meu irmão? aqui, vamos continuar falando de Vila Velha, porque na área cultural Vila Velha está se tornando realmente Tá merecidamente... ficando muito bom. Exatamente, Tá ficando o muito município mais importante, onde está recebendo grandes eventos, com grandes espaços públicos, né? Tem a Casa do Governador, que está aberto aí para a população com parque cultural. Que bom, né? Foi Tem o feito. Farol com um projeto maravilhoso, Lualdo de Vila Velha, Lualdo Farol, mais uma iniciativa da Prefeitura Municipal. E, cara, não posso deixar de falar que está muito recente do Festival Delírio Tropical, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, um festival, parceria público-privada, né? Porque Não, aquilo é lei de incentivo Lei à de incentivo. cultura. É isso que nós estamos Lei falando. Rouanet. É lei Rouanet. Mas Dinheiro chegando na ponta, dá para fazer coisas maravilhosas. mas com o apoio institucional da Prefeitura. Sempre, total. Abraçando o evento. Total. Um festival com mais de 95% das atrações do Espírito Santo, não só da região metropolitana, trazendo artistas do interior para fazer um Engraçado. intercâmbio Foi cultural. um sucesso, né? Cara, Só capixaba. foi um exatamente. E com duas atrações, três convidados de fora. Zé Geraldo, de Melo e Benegão. Por que eu estou falando isso? Porque eu participei e vi o fluxo de público daqui do Espírito Santo e turistas que tiveram uma opção de estar na praia de Itapuã. de conhecer a nossa música. Exatamente. Pô. E aí, Manel, você tem a Prainha com o movimento Prainha Vive, você tem a Barra do Jucu agora com a Ponte da Madalena, você tem ali a Ponta da Fruta com a revitalização ali da igreja e também com aquela pista de skate. E aí você vê A Ponta da Fruta tá o surf todo top. não, além do surf, eu estou falando assim das obras que foram feitas, que estão levando o povo de Vila Velha a frequentar esses espaços e também uma opção para o turista. Eu queria que você falasse assim do povo de Vila Velha realmente começar a conhecer todo o potencial turístico e também de lazer da cidade com esses investimentos que estão sendo feitos. Então, assim, todo mundo está encantado com Vila Velha. Tinha muita gente que foi pela primeira vez agora conhecer as ilhas de Itatiaia. Falei, mano, eu tenho um Caribe aqui em Vila Velha. Eu falei, você não conhecia? Está conhecendo agora. Eu também demorei para conhecer. Então, assim, queria que você falasse, né, de Vila Velha com esse potencial turístico que está tendo por conta da cultura, por conta da gastronomia e por conta dessas obras que estão sendo, né, feitas, né, parceria
Prefeitura e Governo do Estado? Isso aí responde, né, a nossa conversa, o teor da nossa conversa, né? A partir do momento que você tem projetos, a partir do momento que você mostra e valoriza o da terra, você traz as famílias, você traz todo o foco de atenção. E tudo que está acontecendo em Vila Velha já extrapolou as divisas do Espírito Santo. Já está ecoando para o Brasil todo. Então, a vocação turística de Vila Velha proporciona isso. São ações, como você citou, a Ponte da Madalena, a Casa do Governador, o Farol Santa Luzia, que é o equipamento mecânico mais antigo, tem 152 ou 153 anos em funcionamento, é um monumento histórico. E tem mais, acabou de ser inaugurado o Cine Teatro das Artes, lá no Shopping da Terra, outro shopping pioneiro, foi o primeiro a ser feito. Agora você estava lá, né? Sim, eu tive o Semana prazer de passada, participar da organização de divulgação. E outro detalhe, mais uma vez, em primeira mão para vocês, Tiago e Bola. Vila Velha é um polo fortíssimo de ópera. Os maiores cantores de óperas nacionais do Brasil vivem em Vila Velha. Adalgisa e Lício Bruno. E Lício Bruno, que são os gestores e proprietários do Cine Teatro das Artes. Então, qual é a intenção? A gestão lá do Cine Teatro é deles. Eu soube que eles vão levar para lá bons espetáculos. Bons espetáculos. Vamos trazer um polo de ópera, que é um mercado fortíssimo de turismo, trazer turismo internacional para Vila Velha. Sim. E a promessa do prefeito Arnaldinho, e vamos cobrar, Arnaldinho, sempre, de um teatro municipal para, no mínimo, 500 pessoas. Porque o Cine Teatro da Terra cabe 110 pessoas. Excelente teatro, feito com todo o equipamento moderno. E vai receber... Hein? Aquele prédio da prefeitura lá na praça principal, que era a prefeitura. Sim, está sendo a Praça Duque de Caxias, que é outro monumento histórico importante. Vai ficar linda. Tem o prédio onde funcionava a prefeitura, foi a primeira sede da prefeitura com aquela arquitetura. Na inauguração daquilo ali, meu pai foi presidente da Câmara, meu pai foi prefeito ali. Isso. O gabinete dele era ali. E foi depois adaptado para teatro, mas uma adaptação complexa. Então, não tem uma sala de teatro compatível. Então, vai se transformar aquele espaço num mini teatro, num teatro de bolso, e mais uma sala de eventos, exposições, eventos corporativos, palestras. Então, a promessa é inaugurar ainda esse ano toda a revitalização da Praça Duque de Caxias, que com isso vai trazer família. Por isso que esses locais que você citou, que estão fervilhando, Parque da Prainha, Ponte da Madalena, Associação de Moradores da Barra, da Ponta da Fruta, fazendo um trabalho belíssimo de incentivo ao empreendedorismo lá, traz as famílias das regiões periféricas. Eu canso de ver na Casa da Memória, quando eu tenho oportunidade de estar presente, na visita das escolas, crianças, adolescentes que não conheciam o convento, não conheciam a prainha, porque não saem das suas comunidades. Não tem essa oportunidade. E não tem a atração. Tem que ter o atrativo. E o atrativo requer recurso e requer investimento, divulgação. Então, essa é a vocação. A vocação da nossa Vila Velha. Tem muito ainda por fazer. Tem necessidade de uma galeria. Precisa ter, parece-me que nesse projeto que vai ser lá onde foi a Câmara Municipal, vai se transformar aquilo num teatro, num grande teatro, com uma pequena galeria. Onde? Lá na prainha? Na prainha. A antiga Câmara Municipal de Vila Velha. Onde era o Golfinho? Isso. Ali então, a Câmara não é mais lá, não? Não. Mudou ali no centro de Vila Velha. Mudou para o centro de Vila Velha. Então, vai se fazer esse teatro lá, é o projeto do Arnaldinho, ele pretende, segundo ele declarou na inauguração do Cine Teatro das Artes, ainda na gestão dele, começar ou inaugurar esse projeto do teatro, mesmo que tenha que, de repente, avançar naquelas propriedades ao lado ali, com aquelas questões todas de compra, desapropriação e tal, e fazer, que aí sim você vai ter o Parque da Prainha completo.
parque, gastronomia, arte, artesanato e palco, e teatro, e galeria. Manel, essa semana eu vi, e eu acho que ainda está na internet, uma postagem sobre o Espírito Santo. Então, Vitória é a cidade, a capital, mas a mais populosa é a Serra, a menor é São Dores do Rio Preto, a não sei o quê. A Vila Velha é a mais violenta. Aí, bicho, eu não aguentei. Eu entrei na postagem do cara lá e mandei uma mensagem para ele. Eu falei, pô, que bonito, hein, cara? Você falou que uma é pequena, outra é grande, outra é baixa. Agora, o pejorativo, tu botou para Vila Velha, a cidade mais bonita e mais importante do nosso estado, porque foi aqui que nasceu tudo. Tá pensando o quê, rapaz? Ele nem me respondeu. Eu botei lá na postagem dele. Que é uma postagem oficial, com o mapa do estado. Então, se a gente... Já vi mapas. Se a gente não vender no positivo... Falta isso também, um turismo mais agressivo. Porque a falta de conhecimento do nosso estado... Tem até notícias do estado de pessoas daqui que se dizem jornalistas, você me perdoe, se couber a carapuça, classificando fotografias e praias totalmente sem sentido, colocando praias aqui que não existem, informações que não existem, por falta absolutamente de conhecimento. Manel, eu tenho um arsenal de fotos do meu pai quando foi político. Então são fotos de Vila Velha antiga, porque o primeiro poste de cimento de Vila Velha foi na administração dele, quem botou as luminárias, iluminou a praia a primeira vez, foi quem começou o calçadão, foi tudo na administração dele, e a gente tem isso tudo fotografado. Rapaz, eu peguei uma foto, uma obra de papai, uma obra da época, que meu pai era político, e que era a colocação de um poste de cimento, ali em frente à Caixa Econômica. E o cara, essa foto aqui é dos anos 50. A foto era do final dos anos 60. Entendeu? Então, por isso que eu proibia tem um canal aí que posta fotografia de Vila Velha antiga. Eu cortei, não cedi mais, eu cedi tudo para o Instituto Histórico de Vila Velha, através do Roberto. Roberto Brochado Abreu, que é o nosso Abreu, é lá que tem que deixar isso. Eu deixei tudo para ele, Gui, inclusive informei, dei cópia de todas as fotos, mas eu já fui várias vezes, inclusive com o Barbará, né, que faz aquele site aí de Vila Velha, eu pedi a ele, bicho, não coloca as fotos aí da minha família, que é acervo familiar, que são obras do trabalho do meu pai. Aí o cara coloca lá dizendo, não, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é, entendeu? Então essa falta, isso que você falou é fundamental. A informação verdadeira. É passar de forma corretamente. Não é não? Porque aí que tem que ter todo o envolvimento da coletividade em conhecer a sua história. Sim, exatamente. Porque esse jornalista, essa pessoa, quando criança não teve absolutamente nenhuma informação. A história do Espírito Santo, a história de Vila Velha, se perdeu no passar do tempo por essa falta de interesse, pela preguiça de ler, pela preguiça de pesquisar, partindo até dos professores. Os órgãos públicos também não tinham a política de montar um material, procurar informar. Porque isso não é... Agora eles entendem que fazer política é fazer arte e cultura. Antigamente eles... Onde tem o dinheiro, vamos tirar para aonde dar votos. Agora os políticos percebem que a arte e a cultura tem muito voto. Haja vista, você citou o delírio tropical. A quantidade de pessoas ali. Então, é um instrumento de política pública. A arte e cultura. E tem que ser olhado e tem que investir. Não adianta investir só em praças, em jardins... Em saneamento básico é importante, segurança que é importante, saúde que é importante, na educação. E na educação, graças a Deus, agora os autores capixabas estão com seus livros lá e a história capixaba, a história de Vila Velha começa a ser contada nas escolas. Falando da literatura, e você lançou o seu livro pela editora Cousa, que é uma editora aqui do Espírito Santo, do Grande Saulo. Queria que você falasse assim, da importância dessas novas editoras que estão surgindo. Tem a Fina Produções, está virando uma editora que é da filha de Carlos Papel, tem a editora Cousa. Como que você vê assim, a importância dessas editoras até para publicar a história
não só de Vila Velha, mas do Espírito Santo, e ter esses jornalistas, pesquisadores, historiadores, utilizando essas editoras para fazer essas publicações, para que elas cheguem na mão do público. Isso tudo é o resultado do fomento da cultura e da literatura. Existe recurso agora, os editais para lançamentos literários. Então, a questão de mercado. Você antes, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não tinha oferta, porque o escritor estava produzindo, os originais ficavam na gaveta. Porque quando ia a campo procurar um patrocínio, não encontrava. Porque ninguém, a literatura, vou botar minha marca aí... Literatura do Espírito Santo. Do Espírito Santo, não. Então, não existia a demanda. Consequentemente, as poucas gráficas e editoras que tínhamos no Espírito Santo, há 10 anos atrás, cobravam um custo muito alto, porque ela não interessava muito em fazer livros, interessava fazer outro tipo de material, outro tipo de peças publicitárias e tal. Com o recurso, aí brotou a literatura capixaba, a literatura Canela Verde, nunca produziu tanto. Tendo recurso, os escritores, o Saulinho mesmo da Cousa, que é um querido, é um batalhador, só tem projeto de ponta, ele era um que tinha dificuldade, eu lembro muito bem, tinha dificuldade... Saulinho fez teatro comigo. Tinha dificuldade de tocar por falta de recurso, porque o escritor não tinha dinheiro, ele não podia ter uma estrutura que não tivesse venda. Aí começou-se a fazer fora daqui. De repente, com o grande volume de recursos, os editores, livreiros, a própria biblioteca, começaram, as livrarias, a se interessar, o Estado comprar literatura. Aí sim que houve um fomento e apareceram grandes editores, porque são pessoas do ramo, que já vêm ralando no anonimato há muito tempo, porque arte é um ideal. A arte é um sonho, é uma coisa que está dentro do artista. Tanto o artista das artes plásticas, das artes visuais, da música e da literatura, que não deixa de ser um artista das letras, né? Então, com isso, os grandes apareceram. Tem a Maré, tem a Pedregulho, tem a Fina, tem a Cousa, me perdoe, outras mais, são muitas de qualidade. E com preço. Com preço bom, né? E nós temos muita história para contar, né? Muita coisa para escrever. Eu agora mesmo você está falando e eu estou aqui pensando. Olha, eu tive um amigo que foi o recordista mundial de pesca de marlin aqui no Espírito Santo, ninguém conseguiu isso. É um recorde mundial do Paulo Amorim. 636 no marlin que ele pegou. Não existe uma literatura sobre isso. Existe um contozinho ali, uma história aqui, que nem eu contou, que conheceu, que viu. Entendeu? Então, o que acontece? E é um mercado bacana, porque nós somos um dos polos de pesca oceânica, das maiores do mundo. Eu já ouvi, eu fui num dos maiores picos de pesca oceânica do mundo, que é Costa Rica, e conversando com os caras que estavam lá para um campeonato de pesca oceânica, e aí eu falando, eu sou de um lugar também que é riquíssimo na pesca oceânica. Aí o cara falou, você é da onde? Eu falei, sou do Brasil, é do Espírito Santo, né? Ele já falou para mim que eu era do Espírito Santo. Você é da onde? Eu sou do Brasil. Ele falou, é Espírito Santo, né? Então você vê um gringo, já conhece. Então a gente tem muito conteúdo, a própria história do Espírito Santo. Eu comprei um livro sobre os políticos de Vila Velha, aí eu fui ler, tinha uma história da minha família, que meu pai foi político no passado, totalmente mentirosa, não tinha nada a ver com a história verdadeira. Sim. Quer dizer, o cara escreveu um livro sem pesquisa. Então a gente tem muita coisa, e quando bate na mão de pessoas, não aventureiros, o cara que fala, eu sei escrever e eu tenho uma historinha, vou escrever um livro. Que o cara não tem talento, não tem, porque um escritor, cara, escritor é talento. Sem dúvida. Escritor não é saber escrever, não, porque eu também sou formado em português, principalmente, escrevo muito bem, mas não consigo escrever um livro. Agora, conta uma história que é melhor ainda. Hein? Mas você conta uma história que é melhor ainda. Eu sou um contador de história. Mas você pode transformar isso em livro.
Você pode, deve. Você tem uma história rica de família que merece um livro. Aí você Rapaz, vai contribuir. E a questão que você falou do Marley aí, era a realidade de 10 anos passados, né? De você ter nichos de determinado assunto, de turismo, de entretenimento, que ficavam só naquele grupo restrito. Agora, o fundamental é difundir isso. É o momento que nós estamos vivendo hoje. Difundir E você isso. não acha que a leitura hoje, os escritores hoje estão mais próximos do leitor, portanto ele consegue escrever, mesmo sem fugir do conteúdo, ele consegue escrever de uma maneira mais fácil para o leitor entender? Porque, por exemplo, eu já li livro que eu abria e olhava, para eu ler esse livro eu vou precisar entender desse assunto aqui, porque ele está escrito de forma técnica. Sim. É como se você ler um livro técnico. E hoje não, os escritores estão escrevendo muito mais, de uma maneira muito mais cotidiana. Aquela palavra Não que... tão rebuscado, uma rebuscado, literatura porque tão quando você rebuscada. vai rebuscado, você vai ter o cara falar uma palavra lá que você perde o texto. Mas você tem uma explicação para isso. Os livros que conseguiam ser editados eram livros técnicos, consequentemente com um público reduzido técnico. A partir do momento que você abriu o leque e os escritores de romance, de conto, de crônicas São as leituras mais conseguiam fáceis. recurso para publicar seu livro, aí sim você tem a literatura fácil. Porque o livro técnico vai ser complexo sempre. Sim. Existem leitores que são difíceis de entendimento, dos clássicos e tudo. Você tem que ter um conhecimento literário muito grande Não, para e eles entender. até gostam, né, de colocar aquela palavra mais difícil, que você para isso, entender vai ter isso, que ir lá fazer a pesquisa. Mas com essa leitura democratizada, com essa publicação literária democratizada, o acesso fica muito mais fácil. E para contar a história de um povo, de um país, de uma cidade, de um local, de uma região, tem que ter linguagem fácil. Manel, eu queria que você falasse como você vê até o impacto que isso tem na literatura, a questão da IA, da inteligência artificial e do chat GPT. Como que isso impacta a É questão uma da novidade. É. Né? Eu estava conversando esse final de semana com os meus filhos. Eu tenho uma filha publicitária e um filho analista de medições. Então, nós estamos conversando sobre isso. E os dois estavam preocupados com a IA. O meu filho, analista de medições, ele trabalha numa terceira da Vale, tá, lá em Tubarão. Ele já viu uma conversa que o trabalho dele já estavam tentando transformar em inteligência artificial. Com isso, perspectiva de redução de quadro de perda de posto de trabalho. Isso é uma coisa. E a minha filha, da mesma forma, com o GPT, né? Chat GPT. O chat GPT e mais a inteligência artificial. Eu acho que é um avanço. É um avanço importante, é uma ferramenta importante. Mas tem que ter controle. Mas o problema é que nós estamos vivenciando a liberdade ou libertinagem das redes sociais e das plataformas Já tem digitais. causado muito problema. Né? Então, é mais uma ferramenta, tá? Para você partir do princípio, o avião, o carro, ele é usado. Por Mas bem você não e acha por que... mal. Não, Mas é importante Mas ter. a IA, eu acho que ela é o... Pelo menos por enquanto, ela é o top da cadeia. É ela que vai mexer muita coisa. Porque Justamente. você vai Mas conseguir ela não é colocar só- palavras na minha boca sem eu ter dito. Mas pô. quando a gente fala IA, Ó. a gente imagina só essa parte dela. Isso Sim. é um pedacinho Sim, é um dela. pedacinho, Tem que cara. ter A controle. questão de imagem é um pedacinho. Ela faz muito mais coisas. Ela faz relatórios. Sim. Ela vai matar o Excel. Sim. Por isso que E tem por que aí ser vai. controlado, porque senão que as ser pessoas vão controlado. pegar e vão usar ela de maneira... E pode usar de uma maneira de enganar, uma maneira criminosa. Sim. Mas Essa que é a nós temos que preocupação, né? observar um pouco mais. Toda novidade é muito bem-vinda. Toda novidade tem ônus e bônus, né? Rapaziada, É isso. deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse cara aqui é um poço
né, de informação. Você Conversa sempre boa. generoso, hein? Você Não, sempre não é só ele não. É muita informação. É, muita informação. Mas a gente sobre chegou história, na hora. sobre a cultura do nosso estado. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente está tendo uma visita muito grande nas nossas redes sociais, muito grande, muita gente vindo assistindo, mas as pessoas não estão seguindo. Portanto, nos siga, que é para fortalecer esse canal. Lá no Instagram, se você tiver dificuldade lá no YouTube, que eu sei que cria uma dificuldadezinha maior, mas no Instagram é moleza, basta seguir, e no Instagram você vai ter tudo também. Daqui a pouco nós estamos com as outras, com TikTok, Tac-Tac, Zec-Zec, e Zuc-Zuc, vai ter tudo, então você vai poder curtir tudo quanto é lugar. Mas agora, por enquanto, nos siga aí Instagram, no Instagram que a gente está YouTube. precisando. Eu queria agradecer a Manel. Manel é um daqueles caras que a gente tem que fazer o segundo ato. Sim, Né? sim. Porque Ele volta, o Manel é um ele cara volta. muito rico, né, tem muita informação das coisas que a gente tem batido muito. Esse aqui não é um programa Canela Verde, é um programa universal. Mas nós estamos na nossa cidade e vender a nossa cidade, falar do quanto isso é bonito e receber, trazer vocês aqui para vir, tanto para surfar nas nossas melhores ondas, quanto rezar na melhor igreja, na mais antiga igreja, né? Comer o melhor chocolate. Comer o melhor chocolate, A melhor mais ou muqueca. menos. Agora, Mais ou menos agora. Não, comer a melhor não, comer a única muqueca. Comer a única muqueca, comer a torta capixaba e, porra... Curte as melhores praias. E esse cara, ele caminha, a gente não tocou nas nossas relações familiares, porque eu tenho uma relação muito familiar com um parente dele, que já mora no céu, mas que foi um cara que tem muita história engraçada para contar. Mas, Manel, eu queria muito te agradecer a você, Thiago. Sei que você já está no seu horário de ir para a rádio. Não, aqui, rapaz. Mas agradecer a vocês e, Manel, muito obrigado. Continue, porque Vila Velha precisa de pessoas como você, que pesquisa, que estuda e que coloca o peito na frente, mesmo que isso não lhe renda dinheiro. Que Sim, quem faz faz essas por amor. coisas, faz as coisas por amor, né? Dinheiro é consequência. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelas generosas palavras, Tiago, Bola. Sempre me coloco à disposição. É uma alegria muito grande falar do capixabismo, falar do Ser Canela Verde, falar da nossa história. Vou estar à disposição de vocês. Sei do sucesso desse programa, desse podcast, dos acessos. Vamos curtir, vamos se inscrever, por favor. Que a gente fortalece, temos que fortalecer a arte e a cultura universal. E eu estou aqui a dispor, compartilhando sempre um pouquinho do que a gente conhece. Tem muito ainda por aprender. Só hoje aqui aprendi muita coisa. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença. E é isso, até próximo. Vale a pena trazer Manel Góes de volta. Tem curiosidades, cara, que eu não perguntei, que eu queria perguntar, vou deixar para o próximo, sobre a existência ou não de um cemitério indígena embaixo da Igreja do Rosário. Era atrás da Igreja do Rosário. Era atrás. E depois passou para onde hoje é o Fórum. Foi despejado pela igreja, aí passou o cemitério para onde é o Fórum, ali na prainha, perto do antigo fórum, onde tem a OAB ali e tal, onde tinha no nosso tempo o clube albanês, Albatroz. Não, Albatroz. Mas nós chamávamos de albanês. É o albanês Canela Verde, Vila Velha. Porque a gente não podia ir pro libanês e ia pro Albatroz, né? Então chamava de Albanês. ou então de Libatróis. Era albanês ou Essa é boa, essa é boa. É a galera da glória, rapaz. É, porque lá no libanês era elite, nós não tínhamos condição de frequentar. Então vamos para onde? Pro Libatróis ou pro albanês? Então tinha realmente, tanto é que quando foi feita, isso é um problema grave, chato, absurdo, quando foi feita a construção do fórum, descobriu-se muito restos históricos. Nossa. É verdade, isso é Peças verdade. maravilhosas, e desapareceram com tudo isso para não chamar a atenção do IFAM, senão o IFAM ia embargar a obra. Porque era realmente um sítio histórico, arqueológico, Indígena. fantástico, indígena. E com isso a gente perde a nossa história. Como a gente perdeu também a história do nosso povo preto. Sim. Infelizmente tem muito pouca informação a respeito. Mas ainda há tempo. Hoje, com as ferramentas e as pesquisas, temos tempo de reconstituir a história e contar uma nova história brasileira.
Pô, Viu que esse programa cara, ele acaba, mas não termina? Não, jamais. Ele acaba, Não, e se a gente continuar, ele A vai gente continuar. termina ele aí, pá, vem uma Não. perguntinha sempre É depois. porque eu Agora- tava curioso pra saber dessa história. Mas é boa aí, nós vamos trazer o Manel para ele trazer mais informações desse tipo aí que são importantes para nós e para todos, né? Então eu queria pedir a vocês que nos sigam aí no Bolado Podcast, curte, compartilha, se for lá no YouTube, compartilha, xinga a mãe, faz todos os processos lá que a gente precisa, que tá tudo certo aqui. Entendeu? Fique na paz, gente, pela sequência. Manel, muito obrigado. Obrigado. Tchau. Gratidão. Vai fazer Pô, seu programa na rádio. Não pô. entrega não, bicho. Não entrega não. Não, tô te dando ibope. Pode ir lá ver o programa do cara. Daqui a pouco ele tem um programa de reggae bom pra caramba na hora Exato. do almoço. Dá até fome o programa dele, que é na hora do almoço. E então, depois ele tem mais. Qual é o seu programa? Pode vender aí um peixinho. Pô, eu sou o Reggae e o Rock Brasil, de 11 às 3 na Rocket 97.7. É isso aí, na moçada. sequência. Muito obrigado, Manel Góes, meu querido, formado, pós-graduado na Glória. a última informação. Você jogou Manel Góes do trampolim também? Não, Manel na época do trampolim ele era muito criança, ele era menino. Mas cheguei por lá. Mas eu vou trazer um cara aqui ainda um dia para contar a história, aqui para ele contar essa história que eu joguei. Um mineiro. Um mineiro. Um mineiro, eu sei dessa história. Você sabe que lá no trampolim os caras pulavam lá e tal. E a gente era rápido de pular, né? Sim. Eu, Doda, Dinei, eu, Doda, Hudson, Lidney. E aí, pô, a gente dominava, treinava a semana inteira para dar o show no fim de semana pro público. Aí chegava no fim de semana, subia aquele monte de leigo lá e atrapalhava o processo. Aí a gente fechava a escada e dizia, ó, quem subiu vai ter que pular. Aí os caras não sabiam pular. Eu frequentei muito. A gente empurrava lá de cima, né? Então tinha que empurrar, né? Mas a gente sempre empurrou com carinho, depois pedia desculpa, pedia perdão a Deus, caramba, né? Então é esse é o Bolado Podcast. Segue Valeu, a gente. rapaziada. Obrigado. Tá tudo gravado agora. Perfeito.